Quero saudar todas e todos aqui presentes, meus colegas e minhas colegas deputados, deputadas e as convidadas. É uma expressão bastante democrática hoje, do ponto de vista de gênero, isso é muito positivo. Homens e mulheres participando numa proporcionalidade muito boa. Que bom, que bom, foi bom. E parabenizar o Odorico, Carmen, por trazer aqui esse seminário, promover o seminário, fazer a proposta de uma lei que trata do planejamento. Agora, eu quero fazer perguntas. Se estão faltando leis ou estão faltando atitudes para nós podermos dar um salto de qualidade? O que está impedindo nós avançarmos? É falta de leis? São as leis inadequadas ou falta de atitudes? Ou atitudes inadequadas? Porque, para mim, Marcelo, e todos que estão aqui presentes, essa emenda constitucional 95 é uma emenda totalmente inadequada para esse nosso país, que compromete o nosso futuro, não facilita, não melhora. E foi votada aqui, PEC 241. Nós votamos. Eu votei contrário, mas não basta eu dizer eu votei contrário, ou nós, em minoria, votamos contrário. A maioria, 3/5 deste Congresso, dessa Câmara, votou favoravelmente aqui e no Senado. Isso é uma insensatez para um país em desenvolvimento, que tem uma infraestrutura, e a infraestrutura está aqui contida no processo de limitação de recursos de gastos. E infraestrutura é fundamental, nós investirmos em infraestrutura, equipamentos, novas tecnologias, estradas, escolas, em todos os sentidos, saneamento básico, para podermos garantir melhoria da qualidade de vida. Ela está contida nesse processo. A Previdência está contida, tanto que está aí uma proposta de reforma previdenciária afrontosa à dignidade dos trabalhadores desse país. A questão trabalhista, os direitos, os salários. Então, tudo está contido num processo de engessamento que compromete o nosso presente e o nosso futuro. Isso é absurdo. Talvez o primeiro desafio que tem que ser colocado aqui é reverter esse processo. Se nós não revertermos a PEC 95, a Emenda Constitucional 95, se nós não enterrarmos a Emenda Constitucional 95, nós vamos continuar enterrando direitos e nós vamos continuar enterrando o nosso futuro. Qualquer lei que nós fizermos aqui, dentro desse contexto, é vã do ponto de vista de uma perspectiva de futuro, de uma nação soberana, de uma nação próspera. Então, bom que a gente traga isso para o debate, mas não será a solução. Não tem planejamento, Marcelo. Não há possibilidade de um planejamento efetivo. Claro que tem problemas graves na gestão, complexos, difíceis, foram colocados aqui, e que não conserta, assim, de maneira simples. Claro que tem problema de corrupção que precisa ser combatido todos os dias, em todos os lugares, e aplicar a lei de maneira igual para todos, e não de maneira seletiva. Não se combate corrupção fazendo uma ação seletiva do ponto de vista de punir pessoas sem alterar processos. Porque o que nós vamos ver é punir pessoas e os processos continuarem. O sistema gerador de corrupção está aí de maneira perene. E tem um problema grave. Nós vivemos uma situação em que esse sistema, ele colocou também na lógica da mercantilização da própria morte como fator de consumo de recursos públicos. Nós temos uma estrutura em que muitos dos processos e muitas das ações, se nós não mudarmos a cultura, também nós vamos continuar consumindo recursos. Levar uma pessoa numa condição terminal para ser submetida a processos, inclusive processos metodológicos de alto custo para a pessoa morrer, dizer até que eventualmente ela vai morrer mais confortável, com um tubo na garganta, com um punhado de fios, com aparelhos mais modernos, ela vai morrer. E culturalmente nós estamos vivendo isso. Isso custa caro. Não é só a falta de essa relação desproporcional que a Isabela coloca aqui em relação aos equipamentos mais modernos, mais exigentes, mas é o uso deles também.
Hoje, aplica-se um procedimento para salvar uma pessoa e se não for, se faltar esse procedimento, vai aparecer lá na Rede Globo, que custa $500 mil, enquanto que morrem crianças por falta de R$10, R$20, R$50 para cuidar delas. Então, no planejamento, ele entra uma quantidade de variáveis, né, culturais, né, metodológicas, científicas e da limitação de recursos, que a lei não vai resolver se não tiver realmente uma atitude que implica todas essas variações. A minha angústia, a minha inquietude é ver um país em que, no lugar que deveria estar olhando para o Brasil como espaço de soberania, como sociedade, né, merecedora de dignidade e de direitos, esses direitos e essa dignidade está sendo atropelada para sustentar a lógica do sistema mercantil, do sistema financeiro, do sistema de dívida. Tudo que nós fizemos foi para assegurar que sobre recursos para a gente pagar essa dívida que nunca for auditada e que aqui é um constrangimento, há medo, há covardia ou há envolvimento de pessoas que representam esse sistema para mantê-lo para mantê-lo, o país, numa situação tão paradoxal, o seguinte: não se mata esse país de maneira definitiva, não acaba, porque se acabar, acaba com um mecanismo que mantém essa estrutura. Mas, por outro lado, também não deixa de desenvolver, porque se deixar desenvolver do ponto de vista da consciência crítica, de uma formação pela cidadania, de investimento na educação, ele também tende a não subsistir dessa forma. Então, é esse paradoxo que nós temos que viver, que nós temos que enfrentar, né? Nós não temos que viver isso aqui, nós temos que mudar essa questão que está posta aí. Então, para mim, para a minha concepção, Carmen e Odorico, que qualquer componente que venha para o nosso debate é muito importante para a gente poder refletir sobre a realidade e os desafios que são imensos. Não é um desafio que está focalizado e focado num fator. E isso é importante porque a gente também vê o tamanho do problema. Mas a gente tem que ter cuidado porque, eventualmente, também a gente traz aqui questões em que nós ficamos focados nelas, enquanto isso, as coisas estão acontecendo para manter o sistema de expropriação, de exploração e de negação dos direitos, da dignidade humana, da soberania nacional, do Estado democrático e do nosso futuro. Mas que bom estar aqui com vocês, essa luta nós vamos fazer permanentemente, né? E que bom que nesse espaço a gente possa estar discutindo saúde, discutindo a saúde no contexto do Estado que nós queremos, do país que nós queremos, da sociedade que nós queremos. Certamente muito melhor do que essa que está sendo preparada na lógica dos projetos que estão em andamento.